O documento Jovem Pan começa agora e fala de uma guerra sem fim. Já são 12 meses que a Rússia invadiu a Ucrânia. O balanço é devastador. Dezenas de milhares de mortos, milhões de refugiados e deslocados internos e cidades bombardeadas. Um ano sem sinal de trégua. Mortos, feridos e refugiados desenham um retrato de um país em ruínas. Rússia e Ucrânia. Guerra sangrenta, de muita dor e destruição. 24 de fevereiro de 2022. Começava uma onda de violência contra a Ucrânia. O que parecia um ataque russo que levaria dias, dura um ano. A guerra da Ucrânia, ela se mostrou muito mais complexa e demorada do que os analistas previam num primeiro momento. Achavam que o grande poderio militar e o parco poderio militar da Ucrânia tornaria uma guerra muito rápida, estratégica e com domínio de algumas regiões de forma rápida e quase que indolor para a Rússia. O que se mostrou, graças ao massivo investimento e ajuda, principalmente dos países membros da OTAN, foi absolutamente o contrário, e demonstrando que esta guerra poderá durar muitos anos mais e com ainda mais desdobramentos trágicos para toda a humanidade. Desde os anos 60, nós nunca estivemos tão próximos de um risco de uma terceira guerra mundial ou, inclusive, da utilização de armas nucleares. Então, após um ano, os cenários se mostram muito mais complexos e tenebrosos do que no começo desse conflito. Tudo começa quando a Rússia invade a Ucrânia após uma escalada nas tensões. Desde o final de 2021, a Rússia reforçava a presença militar em torno da Ucrânia com milhares de tropas, veículos e equipamentos. Além disso, realizava diversos treinamentos militares. Fazer um breve histórico das 3 etapas do conflito. Nós tivemos uma primeira etapa onde a Rússia acreditava que ia subjugar a Ucrânia, que a invasão faria com que, em pouco tempo, o governo do Zelensky, que era um governo impopular, lembrando aqui, impopular, e ele, que é um outsider, ele não é um político experiente, também já foi lembrado, ele era um ator, né, um comediante, então uma pessoa sem experiência política. Então a Rússia acreditava que com seu poderio militar e com o governo impopular na Ucrânia, ela derrotaria a Ucrânia, subjugaria a Ucrânia sem grandes esforços militares, somente com a ocupação. Isso não aconteceu. Houve uma surpresa por parte do Zelensky, que tem se mostrado uma liderança importante, por parte dos ucranianos, né, que têm lutado com força, com vontade, para repelir a invasão russa, e o apoio às sanções internacionais inéditas. Então a gente teve essa primeira fase. Uma volta rápida no tempo mostra que a anexação da Crimeia, parte do território da Ucrânia, realizada pela Rússia em 2014, marcou o ápice da tensão entre os dois países. Em 2014, quando Putin anexou a Crimeia, ele chegou a declarar que, se ele quisesse, ele anexaria a Ucrânia em 2 semanas. Nós percebemos, depois de mais de 11 meses de guerra, que isso não aconteceu, e muito se deve à ajuda de outros países à Ucrânia. Sem dúvida nenhuma, sem apoio militar de parceiros e aliados, a Ucrânia já teria perdido a guerra nesse momento. Entre as principais razões apontadas para o ataque russo
está a expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, pelo leste europeu, ou seja, a possibilidade de adesão da Ucrânia à aliança militar. Ao final da Guerra Fria, uma das coisas que se alega, e mesmo Gorbachev falou sobre isso, é de que os Estados Unidos não expandiriam a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, na direção das áreas de influência russa, em razão de toda esta tentativa de manter um pouco do eixo de influência da Rússia sobre a região. Este era um objetivo que os russos queriam e negociaram neste processo todo, só que a expansão da OTAN se fez também como uma necessidade dos países que queriam se tornar parte dela, em razão do medo de uma tentativa russa de novamente dominar a região. Então, o processo de expansão da OTAN certamente foi um dos elementos que contribuíram nesse processo todo. Um outro motivo da invasão tem aspectos históricos e culturais. O líder atual da Rússia, Vladimir Putin, diversas vezes negou o direito de soberania dos ucranianos. O presidente Putin considera, e tem afirmado isso várias vezes, de que a maior tragédia do século XX, aliás, foi o colapso da União Soviética, porque desmantelou todo um sistema organizacional que havia naquela região. Então, por esta razão, ele tem buscado aí a recuperar esta antiga estrutura daquilo que ele chamava de Império Russo, para justamente tentar manter o poder sobre a região. E uma das coisas que ele tem afirmado ao longo deste processo é a história do surgimento da Rússia e a sua associação muito próxima daquilo que aconteceu na Ucrânia, muitas vezes dizendo que a Ucrânia nem deveria ser um país em razão dos laços históricos que existem entre os dois. É por essa razão que ele, quando olha para a Ucrânia, entende aquele país como uma extensão territorial da Rússia e não necessariamente um ente soberano. Um ano de guerra representa a maior transformação geopolítica do mundo desde a dissolução da União Soviética em 1991. Era inesperado que uma potência militar como a Rússia, segunda maior potência militar do mundo, prolongasse, ficasse tanto tempo em uma guerra contra um país vizinho e muito menor, que é a Ucrânia. E por isso a gente percebe que Putin, ao fazer o ataque contra a Ucrânia, subestimou a vontade do povo ucraniano de resistir, mas também subestimou a vontade de outros países do mundo em ajudar a Ucrânia. Os objetivos russos na Ucrânia, de modo geral, são a queda do regime de Zelensky e a colocação de um governo marionete. Segundo especialistas, o desejo de Putin é de restabelecer a zona de influência da União Soviética. Quando Putin ascendeu ao poder, ele tentou retomar a zona de influência da então União Soviética sobre parte da Europa Oriental. E a Ucrânia é o principal estado naquela região mais estratégico para a Rússia, tanto porque faz uma grande fronteira com seu território, bem como porque é um país importante, é um país central, é um dos países com maior capacidade de produção agrícola de toda a Europa. Então ele é extremamente estratégico. Além disso, há uma possibilidade de futuros gasodutos, já que já existe um, passarem sobre o território ucraniano e atingirem grandes centros consumidores. Então há uma série de questões estratégicas e de retomada de zona de influência pela Rússia aos olhos de Putin. Quando essa zona de influência foi colocada em risco, não somente porque houve a eleição, antes mesmo do presidente atual da Ucrânia, de outros que eram contra os interesses russos, a Rússia começou a retaliar a própria Ucrânia. Foi por esse motivo que ela tomou a região da Crimeia, por exemplo.
Mas quando a Europa e os Estados Unidos entraram, tentando tomar como zona de influência a Ucrânia, via ingresso da Ucrânia na OTAN e também na União Europeia, a Rússia se sentiu desafiada não só pelo próprio país, mas também por grandes potências, e isso originou o conflito que temos agora. De um lado, Putin. Do outro, Volodymyr Zelensky, que não desiste de recuperar seus territórios. Estamos nos defendendo contra a força mais anti-europeia do mundo moderno. Estamos nos defendendo, nós ucranianos, no campo de batalhas, junto com vocês. Esse conflito ainda não teve bandeira branca, e sim uma onda interminável de violência. Cenas como essa são comuns. Esse casal vê o apartamento pegar fogo depois de um ataque russo. Fomos chamar os bombeiros, mas eles não tinham água. Então foram buscar água. Eles vieram aqui. Começaram a apagar o fogo, mas não havia água suficiente, então eles foram embora. E depois voltaram, mas começou o bombardeio, então eles partiram, e o fogo se espalhou para outro prédio. O fogo no telhado tem que ser extinto. Você pode chamá-los? O fogo tem que ser extinto de alguma forma, pelo menos o telhado. Está começando a desmoronar. Já desabou no quarto e na sala. Enquanto alguns ficam desolados e sem abrigo, outros procuram corpos de vítimas da guerra. Esse grupo de voluntários ucranianos realizam a difícil, mas importante tarefa de encontrar cadáveres e devolvê-los a seus parentes. Com muito cuidado e respeito, eles encontram heróis pelo caminho. Não há tarefas fáceis na vida. Temos que mostrar às pessoas que fazemos boas ações, trazemos de volta soldados mortos. Eles serão devolvidos às suas famílias, seus entes queridos. Вони прийдуть до родин, їх дочекаються матері, дружини, діти. O chefe da ONG diz que corpos de soldados russos também são localizados e entregues ao país. É a nossa prioridade. Temos que recolher os corpos de soldados ucranianos em territórios anteriormente ocupados. O corpo de cada soldado russo é crucial, porque pode ser trocado pelo de um ucraniano. Há muito trabalho a ser feito, porque há muitas pessoas mortas e desaparecidas do nosso lado e do lado russo. Há muitos corpos. O trabalho dos voluntários é perigoso. O chefe das buscas teme que o grupo seja surpreendido por alguma mina ou armadilha no caminho. Muitas vezes precisamos lidar com minas, porque quando verificamos o território, encontramos muitas munições não detonadas deixadas para trás. Também existem armadilhas, por isso estamos trabalhando de mãos dadas com desminadores que nos ajudam a trabalhar com segurança. Ainda somos seres humanos, é um corpo. Não lutamos contra mortos. Por isso não se trata apenas de documentar, mas também de fazer da forma que tem que ser feito. Tratamos todos os mortos da mesma forma. Um cadáver é um cadáver, e não pode haver ódio por uma pessoa morta. Eles fizeram sua própria escolha. Eles vieram aqui para matar e foram mortos. É muito importante para nós trazer todos os meninos de volta para casa. É por isso que estamos trabalhando todos os dias, procurando corpos e conversando com as pessoas que souberem de algum corpo. Tem sido meses sangrentos de muito sofrimento. Esta mãe reconheceu o filho pelos sapatos. O jovem tinha 23 anos. A mulher é consolada por amigos e se recusa a sair do local.
O corpo do jovem e de outro homem foram encontrados dentro de um poço, perto de um posto de gasolina destruído por um bombardeio nos arredores de Kiev. Вчора було виявлено людьми, які обстежували при обстеженні території. Ontem, as pessoas que inspecionaram o território deste posto de gasolina descobriram corpos de 2 pessoas em um poço. Nós reconhecemos um deles. Eles são moradores locais de Buzova, homens da Defesa Territorial. Знали, що це місцеві жителі Бузової. Não é um exército, mas um exército de saqueadores, assassinos. Não há lugar para eles neste mundo. Não há lugar para eles serem pessoas. Como é possível matar crianças, pessoas? Bucha, Irpin, Borodianka, pessoas sob os escombros. É horrível. Ucrânia está em ruínas. Durante todo esse período, o que se tem é um povo arrebatado pela tristeza que assombra o país. Em cidades ao redor de Kiev, a imagem era terrível. Corpos espalhados, muitos eram enterrados no próprio quintal. As pessoas estavam enterrando pessoas em suas hortas e jardins em torno das casas. Depois que Bucha foi libertada, chamaram e vieram a polícia, o grupo de investigadores, funcionários dos serviços municipais e retiraram os corpos. A polícia fez relatórios e os corpos foram transportados para o necrotério e especialistas em medicina forense e investigadores trabalharam neles. Cláudia é uma das pessoas que passou por essa situação e precisou enterrar o corpo do marido no jardim de casa. Como me sinto, a morte é uma perda enorme. Ele não me fez mal, nunca, de forma alguma. Vivemos juntos por 45 anos. Ele nunca me fez mal. Em Bakhmut, no leste da Ucrânia, a cidade está coberta de escombros. Um lugar frio e sombrio que, apesar disso, os últimos moradores do município, que faz parte da província de Donetsk, epicentro do confronto, se recusam a ir embora. Cerca de 7.000 pessoas, a maioria de idosos, permanecem na cidade, que antes da guerra tinha 75.000 moradores. Faz 7 meses que a Rússia tenta tomar Bakhmut, que é uma cidade pouco estratégica, mas ali existem minas de sal, que de acordo com o Prigozhin, que é o líder do grupo Wagner, aquela área poderia ser usada logisticamente para esconder equipamento. Então, a Rússia recentemente fez uma conquista de um vilarejo ao norte de Bakhmut. É muito provável que com o início da primavera no hemisfério norte, lá por meados de março, comecem a haver contraofensivas dos dois lados. Agora é uma cidade fantasma, com ruas repletas de defesas antitanque e carros queimados. Não há mais gás, eletricidade ou água. O problema do gás não é tão grave. Se nós tivéssemos eletricidade, tudo seria mais fácil. Poderíamos nos aquecer e cozinhar. Natália tem 75 anos. Mora na margem leste e atravessa uma ponte todos os dias para buscar água. Ela decidiu ficar, mas perdeu o contato com os filhos. A pior coisa é que não tenho mais sinal telefônico. Não posso ligar para meus 2 filhos. Um está em Kiev e o outro em Odessa. Eles têm filhos pequenos, por isso tiveram que ir embora. As forças russas tentam há meses assumir o controle de Bakhmut, que se tornou o palco da batalha mais mortal desde o início da invasão russa. Um menino de 12 anos e um homem de 70 morreram em um bombardeio neste mês. Na mesma cidade, esse cenário permeia por um ano. Funeral de um soldado ucraniano de 28 anos morto no conflito. Amigos e pessoas próximas se reúnem para se despedir do jovem. Ele foi morto perto de Bakhmut, cumprindo seu dever militar. Ele foi ferido por uma explosão de mina.
Este é o meu primeiro melhor amigo. Estou em choque. Perder um ente querido é difícil de suportar. Todos que conheceram não conseguem acreditar que isso aconteceu. Все, кто его знал, это не верят этому. История повторяется, да? Но зачем эта история? A história se repete. Por que precisamos repetir a história se já passamos por tudo isso? Para que tudo isso? Eu não entendo. Да ну, человеческая жизнь деньгами не... В общем... Конечно, наоборот, у меня моральный дух после таких... Pelo contrário, minha motivação após tal evento aumenta ainda mais. Entendo que precisamos trabalhar incansavelmente para que nossa terra seja libertada daquelas pessoas que vieram até nós, que não convidamos. Тех людей, которые пришли к нам, которых мы не звали. Leônide fala do jovem militar que estava em missão para defender sua terra desde o ano passado. Сашко – це мій родич, мої батьки і мама. Sashko é meu parente. Meus pais eram seus guardiões. Acho que ele é como um irmão para mim. Ele viveu em Sloviansk desde a infância. Nasceu aqui, cresceu aqui, estudou aqui, trabalhava em um dos restaurantes. Assim, a maioria das pessoas da cidade o conheciam, pelo menos de cara. Ресторанів, закладів, тобто більшість містян його знало принаймні на обличчя. Тому багато хто виявив свої співчуття і захотіли дійсно. Portanto, muitos expressaram suas condolências e quiseram vir aqui. Esse é o nosso militar da nossa cidade. Aqui nos despedimos dele. Власне, тут ми і прощаємось з ним. Ele estava no serviço desde o verão passado, meio ano. Ele tinha 28 anos e permanecerá com 28 anos para sempre. І залишиться 28 тепер вже, да. Mesmo depois que as forças russas se retiraram, algumas famílias continuam nos pequenos vilarejos. Alguns moradores não têm acesso a aquecimento e dependem de lenha e ajuda humanitária. Este homem tem uma loja de autopeças e tenta viver desta maneira. Temos uma loja e as pessoas precisam de peças de carro. A loja se chama Automaster. Essa é a nossa vida. A lenha é o que aquece o povo no inverno rigoroso, como conta Mykolaiv. As pessoas pegaram toda a lenha em 3 horas, porque todo mundo precisa de lenha. Então essa é a melhor opção. Natália, de 47 anos, relata que teme novos ataques. Ви розумієте, вже серце болить, вже все на світі болить. Вже ходиш, даже... Quando ando por aí e ouço o menor barulho, quase desmaio. É muito assustador. Ficamos 8 ou 10 meses sob ocupação. E agora, depois da ocupação, não é mais fácil. 8 місяців чи 10 ми пробули в окупації. Тепер після окупації не легше. І тим більше я тут уже привикла, я тут з 90-го года. Estou acostumada com este lugar. Moro na aldeia de Stanislav desde 1990. Costumávamos ter trabalho. Agora não há nenhum. O que devemos fazer? O que devemos fazer? Sou muito jovem para a pensão. É bom que recebemos ajuda humanitária, mas nem todos podem obtê-la. Не всім і не завжди попадається допомога. A guerra é, até a atualidade, o principal conflito armado do século XXI. Sem dúvida, trata-se de um dos maiores conflitos bélicos na Europa, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. É improvável, mas você teria uma etapa anterior à Terceira Guerra Mundial, que seria uma internacionalização do conflito, que é improvável. Então você tem um caminho no meio. Por enquanto, a guerra em si, o conflito armado é entre Rússia e Ucrânia.
a Ucrânia conta com apoio militar e econômico dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Europa Ocidental. Então, esse apoio ele é comum em conflitos internacionais, principalmente aqueles que vieram após a Guerra Fria. Lembrando aqui que no Vietnã foi assim, os Estados Unidos tinham tropas dentro do Vietnã e os soviéticos à época, né, que agora a Rússia se diz sucessora, apoiavam os grupos opositores. Na Guerra do Afeganistão dos anos 80 era o contrário. A União Soviética tinha tropas no Afeganistão e os Estados Unidos apoiavam os grupos opositores. Então, esse tipo de cenário ele não é incomum a grupos opositores, os estados opositores apoiarem outros grupos ou o próprio país, como no caso da Ucrânia. O grande ponto aqui, sempre de desafio nesses conflitos, é até que ponto os apoiadores externos, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, por exemplo, ao apoiarem a Ucrânia, eles não estão entrando na guerra. Porque entrar no conflito não é só enviar tropas, não é só entrar ali no desfecho militar, é também dar apoio logístico, militar e econômico. Isso está acontecendo. A Rússia já sinalizou por mais de uma oportunidade que se for dado um apoio muito substancial à Ucrânia, a Rússia fará a leitura de que esses países estão dentro da guerra. Aí você tem uma internacionalização, ou seja, você traz mais países, mais estados para a guerra. E se esse cenário acontecer, pode-se caminhar por uma terceira guerra mundial. Durante este longo tempo de guerra, foram várias tentativas de acordo de paz, mas sem sucesso. 11 meses atrás, houve uma oportunidade de ouro, de uma possível composição, acordo entre Ucrânia e Rússia. A Rússia aceitaria que a Ucrânia ficasse neutra na União Europeia e OTAN, nos moldes do que ela chegou a ter com a Finlândia no século XX, ou seja, não é novidade esse modelo, porque ela entrou em guerra com a Finlândia 2 vezes no século XX e teve esse acordo de neutralidade da Finlândia, que vigorava até pouco tempo atrás. Então houve, só que quem não quis foi a Ucrânia. Sentindo-se fortalecida, ela também viu ali a oportunidade de tentar retomar a Crimeia. Como não houve esse acordo entre as partes, a Rússia mudou a tática, mudou seus ideais, mudou seus objetivos e transformou aquilo numa conquista de território. Então a Rússia pleiteia agora entre 19% e 22% do território ucraniano, para que dessa forma, tomando esse território, seja para compor o seu, ou seja para formar um outro país, um estado satélite seu, um estado subjugado aos seus interesses, ela consiga atingir os seus objetivos. É nessa fase que estamos agora e é por isso que é difícil que o conflito acabe em breve. O que se acompanha é uma grande e cruel onda de ataques violentos contra ucranianos. Putin quer dominar a Ucrânia. Este ano, mais ataques marcam a guerra. Mísseis atingiram o centro de Kharkiv. Aconteceu por volta das 8h30. A primeira explosão foi muito alta e depois a segunda, um som horrível. E isso foi muito assustador. Por acaso, tínhamos acabado de entrar no banheiro e aconteceu logo depois que entramos. Meu marido estava coberto de vidro, mas todo mundo está vivo. E isso é o crucial. Deus nos ama. Nesta manhã, mísseis inimigos atingiram o distrito de Kievsk, no centro da cidade de Kharkiv. Eles atingiram diretamente uma instituição de ensino superior e um prédio residencial de 5 andares, com mísseis S-300. Há poucos dias de completar um ano de guerra, a Rússia iniciou um ataque em larga escala, com mísseis e drones explosivos, que atingiram várias instalações de energia na Ucrânia. Якщо я вдома, то ми зазвичай виходимо в коридор, або
і слідкуємо, де летять ракети. Quando estamos em casa, saímos para o corredor e vemos onde os foguetes estão voando. Se eles estão longe, ficamos no apartamento. Se eles estão a caminho da nossa cidade, então vamos para o posto do elevador. Acabei de entrar em contato com a minha família. Um foguete passou perto deles, infelizmente. Ходимо до шахти ліфтом. От я зараз був на зв'язку зі своєю сім'єю. A Força Aérea Ucraniana disse que interceptou 61 dos 71 mísseis e também derrubou 5 drones Shahed projetados pelo Irã e usados por Moscou. Desde outubro do ano passado e após várias derrotas no campo de batalha, Moscou ataca com frequência as infraestruturas energéticas ucranianas, o que deixa milhões de pessoas sem luz ou calefação em pleno inverno. Não há dúvida que uma das estratégias utilizadas pelo presidente Putin nesta guerra da Ucrânia tem sido justamente a destruição da infraestrutura do país, justamente como um mecanismo para forçar a Ucrânia a desistir mais rapidamente de um cenário de continuidade de batalha. Todos nós sabemos que toda a infraestrutura do país, quando é afetada, demora anos para ser recuperada, e quando nós olhamos para o número de edifícios que foram derrubados neste processo de guerra, certamente a Ucrânia estará aí condenada, mesmo que vença a guerra, a um prazo enorme de recuperação econômica e particularmente da infraestrutura, que é justamente um elemento fundamental para o processo de recuperação de um país. Então, esta tem sido a estratégia utilizada pelo presidente Putin. Inicialmente se acreditava que ele não faria isso, mas isto é o que nós temos observado ao longo deste processo, justamente para enfraquecer cada vez mais a Ucrânia. E para ajudar o povo, a Ucrânia começou a substituir milhões de lâmpadas tradicionais por lâmpadas de LED de baixo consumo, doadas pela União Europeia, para aliviar a crise energética causada pelo bombardeio russo. A funcionária do Correio Central fala que a iniciativa veio para amparar muitas famílias. As pessoas agradecem ao nosso governo, o chefe da Ukprosta, Igor, que tudo isso está acontecendo bem aqui, que existe um programa entre o nosso governo e a UE, que eles concordam com isso em pouco tempo. E, de fato, eles trazem luz às pessoas, porque agora temos uma crise energética e este programa é muito apropriado e necessário. Não me surpreendi com a adesão. Iniciamos o processo de troca das lâmpadas a partir de segunda-feira. Um grande número de pessoas vem todos os dias. Como somos o Correio Central, claro que todo mundo vem até nós. Olena diz que a situação está difícil e as lâmpadas vão ajudar com toda certeza a amenizar a crise. Change my old bulbs to new bulbs. It's very good action for. Vim aqui para trocar minhas lâmpadas velhas por novas. É uma ação muito boa para a Ucrânia agora. É uma ação necessária em nossas condições muito difíceis agora. Entendemos que precisamos, devemos, temos que fazer isso por nós mesmos, pelo país. We have to do it for himself, for country. Economic lamps. Em lâmpadas, dinheiro, eletricidade. É uma boa ideia, um bom negócio. Em meio à guerra, os ucranianos tentam sobreviver com pouco que se tem. São 12 meses de milhares de mortos, feridos e milhões de refugiados. Este rosto marca a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ela se chama Helena. A mulher ficou conhecida no mundo inteiro com fotos do seu rosto ensanguentado e a cabeça enfaixada. A imagem se tornou um dos primeiros símbolos da guerra. Acontece que minha foto foi a primeira como uma espécie de símbolo desta guerra na Ucrânia.
É claro, um fardo muito pesado. Eu entendo quando mulheres ou pessoas ganham concursos de beleza, quando o mundo inteiro as conhece. É uma boa fama, mas esse tipo de popularidade é, na verdade, um fardo muito pesado. А вот такая вот популярность – это очень тяжелый груз, на самом-то деле. Helena relembra o que passou, as pessoas que perdeu e sonha em reconstruir a vida na terra natal. Na primeira explosão, entendi imediatamente que era o começo do fim. Todo mundo estava assistindo ao noticiário desde o início de fevereiro e pensou que poderia haver uma situação, algum tipo de confusão, como as de Donbas. Mas ninguém pensei que haveria uma invasão em grande escala. Курточка лежала на кровати. В курточке был телефон, оставалось только встать и выйти. В этот момент я услышала такой... Eu já estava com o meu casaco na cama, com o meu telefone, e tudo o que eu tinha que fazer era levantar e sair. Foi quando ouvi um baque e então a janela batendo contra a parede. Então tudo voou em minha direção. É literalmente uma fração de segundo, mas eu me lembro muito bem de cada caco de vidro. Eu me lembro agora. Eu percorro, é como se o tempo tivesse desacelerado. Parecia algum tipo de sonho ou algo assustador. Então, quando o vidro me cobriu, tudo ficou completamente silencioso por 10 segundos. E então ouvi gritos. Eram gritos de pessoas que haviam sido feridas. A mulher carrega cenas que jamais serão apagadas da memória. A primeira coisa que vi quando saí da escada foi que meu vizinho, um menino, estava morto. Acontece que ele saiu um pouco mais cedo, porque ele e seus pais queriam sair de carro. Saindo cedo, ele acabou no epicentro da explosão. Seu pai estava ao lado dele chorando. Vou me lembrar disso pelo resto da minha vida. Helena conta que as pessoas não acreditavam que ela estava ferida, que tudo não passava de uma mentira. Na Rússia, eles não acreditavam que eu era eu. Disseram que eu era uma atriz, que foi uma explosão de gás, que era Donetsk, que meu sangue não era sangue, mas suco de romã. Havia todo tipo de falsificação, vídeos transmitidos no RTR1, RTR24, todos os canais de TV russos mostraram minha foto, minha casa, mas todos me apresentaram de maneira diferente. Minha filha Kátia postou um vídeo no meu Instagram e esse vídeo foi visto mais de 2 milhões de vezes. Muitas pessoas que estavam se comunicando na Rússia com Kátia começaram a acreditar. Eles tinham medo de falar sobre isso diretamente, mas começaram a acreditar que estava realmente acontecendo. Hoje a mulher precisa de ajuda psicológica, assim como muitas vítimas da guerra sem fim. Eu trabalho com uma psicóloga sobre síndrome de estresse pós-traumático. Ela também fala russo, mas mora em Los Angeles há muito tempo. Um artista encontrou essa mulher para mim e ela trabalha comigo de graça. Trabalhando juntos desde maio. E vou dizer que até nos sonhos, se antes era um terror sonhar assim, agora nos sonhos sim tem bombas. Mas até nos sonhos você começa a se controlar de certa forma. Em Kiev, os ucranianos descrevem um ano de invasão da Rússia. Talvez mais uma frase seja adequada. O invencível povo ucraniano é muito ousado. Esse deveria ser o slogan em todo o mundo nesse ano. A guerra na Ucrânia ficará na memória coletiva pelas imagens duras. Corpos espalhados pelas ruas, choro, desespero, maternidades bombardeadas,
feridos e desabrigados. Senti uma enorme explosão, o tremor, a casa estava tremendo, pulei da cama. Me vesti e saí correndo, então percebi que o projétil atingiu nossa casa. É isso. Segundo o Comissário Europeu de Justiça, quase 65 mil supostos crimes de guerra foram denunciados. Soldados falam como tem sido a batalha durante um ano. Вони почали атакувати, хотіли прорватися тут. Ну, я так розумію, що в них нічого не вийшло. Так як ми стояли на місці, так і стоїмо. Eles estão tentando romper nossas defesas em todas as direções onde estamos, mas não estão conseguindo, até onde eu sei. Os russos estão chegando e continuam vindo, porque tem equipamentos, tem armas e tem mais gente do que nós. Mas, como você pode ver, ainda estamos aqui e não vamos sair desse lugar. Onde estávamos antes, ainda estamos de pé agora e não temos escolha para onde partir. Ninguém sabe o que vai acontecer a seguir, mas no momento temos tudo. Estamos segurando a defesa. Не знаю, як буде далі, ну на даний час у нас все є, по нашому озброєнню нам все вистачає вроді. Тримаємо оборону, так. A luta é incessante. Відпрацювали на позиції по цілям. Depois de termos trabalhado a partir da oposição nos alvos, saímos rapidamente da posição e sentamos aqui. E aqui estamos esperando os próximos comandos, ou seja, para os próximos alvos. Sentamos aqui, descansamos e então lutamos de novo. E então trabalhamos por 2 dias. Se houver possibilidade, dormimos. Se não, não dormimos nada. Esse é o nosso trabalho. É muito tenso. Quanto mais o tempo passa, pior, pior e pior fica. Os russos vêm e não param de vir. Cada dia mais e mais trabalho. Cada dia filmamos muito mais. Os ministros de Relações Exteriores da União Europeia concordaram com a implementação de um pacote adicional de 500 milhões de euros para financiar a entrega de armas à Ucrânia. Esse valor equivale a mais de 2,8 bilhões de reais. They will reach a political agreement. Chegamos a um acordo político para a 7ª parcela de apoio militar com 500 milhões adicionais e uma medida de assistência adicional no valor de 45 milhões para a força ucraniana ser treinada por nossa missão de treinamento militar. Millions for the Ukrainian force being trained by our military training. O dinheiro será usado para pagar os países do bloco pelas armas e equipamentos enviados à Ucrânia. O chefe da ONU esteve na Ucrânia neste início de ano e disse que o país vai renascer. Estamos muito orgulhosos de estarmos aqui para ajudar essas pessoas. Estamos orgulhosos de fazer parte de um processo de renascimento da Ucrânia. Estou dentro do que chamam de centro de resiliência. Lá fora está chovendo, está congelando. E é perigoso. Dentro, graças ao esforço do governo e graças ao esforço de tantos que deram tanto apoio ao povo de Kherson, estamos começando a ver vidas recomeçando. Aqui temos um lugar para os idosos virem, para um pouco de calor, para se reconectarem com as pessoas em seus bairros. O conflito provoca o êxodo mais rápido desde a Segunda Guerra Mundial. A Organização das Nações Unidas pediu a quantia de mais de 5 bilhões de dólares para cobrir as necessidades humanitárias ao longo do ano para cerca de 11 milhões de pessoas na Ucrânia e 4,2 milhões de refugiados que deixaram o país assolado pela guerra. A maior parte da ajuda aos refugiados será destinada à Polônia, principal país de recepção no leste europeu, e à Moldávia, por onde pessoas transitam antes de seguir para outros países. As mulheres e as crianças representam 86% da população total de refugiados. I think, of course, it's always nice to be 100% funded, but compared to other crises, we could cope with that, with those funding. Claro que é sempre bom ser 100% financiado. Mas em comparação com outras crises, poderíamos lidar com esse financiamento. Mas ele precisa ser mantido. E agora, nossas estimativas, as necessidades que colocamos dentro e fora, são muito mais precisas.
Portanto, agora é realmente importante obter uma porcentagem maior de financiamento, porque realmente é disso que realmente precisamos. Levamos em consideração o que os outros estão fazendo bilateralmente, então é mais preciso. Na verdade, é um pouco menos do que no ano passado. O que estamos apelando do lado dos refugiados, porque levamos em conta a melhor assistência bilateral e de outros governos. Dentro da Ucrânia e nos países vizinhos, temos planos de contingência de vários tipos, caso haja mais necessidades. Portanto, está tudo embutido no plano relacionado a esse recurso. Claro, se Deus me livre, o desenvolvimento militar fosse ainda pior do que já é, teríamos que reconsiderar. Este apelo que estamos lançando leva em consideração a probabilidade de hostilidades prolongadas que afetam civis e a infraestrutura civil no ritmo e na escala que vimos nos últimos meses. The likelihood of a protracted hostilities that do affect civilians and civilian infrastructure at the pace and scale that we have seen in the past few months. Essa família vive em Viena. Eles são ucranianos. Após um ano, os refugiados falam como tem sido viver longe do país de origem. Aqui estão Sergei e Natália, nossos bons amigos de Irpin. Sergei é meu colega de escola. Onde trabalhávamos, ele era treinador de rugby. Fugimos da guerra juntos. Eles têm 5 filhos, e agora eles estão na França. Irina tem esperanças de voltar para casa. Na verdade, é como um autotreinamento. Sempre digo que estamos nos adaptando. Está tudo bem, podemos morar aqui, mas todo dia eu quero ir para casa. E eu trabalho comigo mesmo porque preciso ter paciência. Precisamos aprender alemão direito, mas todos os dias é claro que minha alma está lá. O marido dela conta que nunca quis ir para a guerra e admira a coragem de quem se propôs a lutar. Quando eu olho para tudo isso, aqueles que querem ir para a guerra, eles estão motivados. Eu não posso fazer isso. Eu não consigo matar nenhum inseto. Estou acostumado a ajudar as pessoas, fazer o bem, salvando. Eu não tenho reflexo de pegar uma arma e ir matar pessoas. Somos todos humanos. O fim do conflito é o desejo de todos. Claro, a guerra deve parar e este 2023 deve ser o último ano de guerra. É o que pensa a Katerina, que é ucraniana. Hoje ela mora no Brasil e faz um diagnóstico do que vive o país que ela carrega no coração. É difícil falar como eu enxergo a guerra, porque eu acho que a maioria das pessoas enxergam da mesma forma, que é um ato de crueldade, porque deixou de ser uma questão política e passou a ser puro terrorismo. Já deixou de ser questão política há muito tempo, né? Desde tempos passados, assim, a Rússia vem praticando coisas terríveis com a Ucrânia e com outros países também. E a gente sabe um pouco da história, né? Então, assim, é crueldade, é cruel e eu me sinto muito impotente em estar aqui sem poder fazer muita coisa, além de arrecadar fundos, essas coisas assim, divulgação, porque eu acho que esse tipo de coisa também ajuda. Mesmo que você não entenda, por exemplo, quando eu compartilho no Instagram as vaquinhas, às vezes as vaquinhas são em ucraniano. E tem gente que não entende ucraniano no meu Instagram. Mas mesmo assim eles vêm, engajam, compartilham também e chegam nas pessoas que entendem e conseguem doar, conseguem ajudar de fato, né? Ela relata como foi o primeiro dia de ataque e o medo de perder a família na Ucrânia. Eu lembro como se fosse ontem, porque aconteceu de madrugada. Eu e os meus pais, a gente tinha ido comer, tipo, a gente estava feliz no dia. A gente tinha ido comer, a gente tomou umas cervejas, enfim, chegamos em casa, dormimos.
do nada a gente acorda, porque o meu irmão, ele foi o primeiro a acordar, primeiro a ficar sabendo, porque ele tem amigos lá também, então sempre mantém contato direto. E aí a casa inteira estava com luz, todo mundo andando de um lado para o outro, todo mundo procurando espaços para os abrigos, né? Os abrigos para minha avó se esconder mesmo, porque no dia que estourou foi assim um caos. A gente não sabia o que fazer, a gente não conseguiu dormir, mas por dias a gente não estava conseguindo dormir, a gente não estava conseguindo comer direito, porque mesmo não estando lá, a gente se sente como se estivesse. E é não pior, mas é um sentimento de impotência sem igual, que você não pode estar lá, abraçar a sua avó e falar que vai ficar tudo bem, né? Então foi horrível e esse sentimento prevalece até hoje. Há quem precisa fugir do conflito e há quem fica ali para levar ao mundo inteiro informações sobre a guerra. O repórter de guerra Luiz Kawaguchi foi um dos correspondentes internacionais da Jovem Pan e fala sobre a cobertura jornalística. Eu acho que o que me impactou mais foi ver aquelas ondas de refugiados fugindo da Ucrânia. Foram mais de 7 milhões de pessoas que saíram do país. Eu testemunhei milhares e milhares de pessoas fugindo, com praticamente tinham a roupa do corpo, documentos, alguns carregando animais, os seus animais de estimação, mas não muito mais que isso, carregando uma ou outra malinha, gente até sem malas, e num desespero para fugir daquele país, fugir dos bombardeios. Era uma situação desoladora. Pessoas que ficaram no frio, na neve, por horas, por dias às vezes, para cruzar a fronteira. E aí quando chegavam na Polônia, os voluntários os recebiam com sopa quente, alimentos. E aquelas pessoas estavam exaustas, mas estavam felizes porque estavam preservando as suas vidas. Isso foi muito impactante. Ele viu também muita gente que queria voltar para suas casas. Depois eu vi o outro lado, eu vi muitas dessas pessoas voltando porque não queriam deixar tudo que elas juntaram na vida. Às vezes estavam numa casa, num apartamento, e eles resolveram voltar mesmo correndo risco para não perder tudo que eles juntaram durante toda uma vida. Isso é desolador, assim como ver as pessoas vivendo na linha de frente da batalha, com explosões constantes, barulho de metralhadora, barulho de artilharia, e as pessoas pegando lenha, se arriscando na rua para pegar lenha, para queimar, às vezes dentro de casa ou no quintal para ter o que comer, ou para ter uma fonte de aquecimento. Isso tudo foi extremamente impactante. E acho que talvez o que impactou mais foi ver uma guerra que, claro que teve as suas motivações econômicas, alguma motivação geopolítica. A Rússia alegou que estava se defendendo de uma expansão da OTAN, mas eu acho que tudo isso foram motivos secundários. O repórter passou por momentos de tensão e medo. Agora parou um pouco o bombardeio. A gente está esperando uma oportunidade de conseguir deixar essa região aqui em segurança. Então, eu acho que essa não foi a situação mais difícil. A situação mais difícil foi encontrar as tropas russas na chamada Zona Zero, na terra de ninguém. Estava entrando em um vilarejo que eu acreditava não ser nem de russos nem ucranianos, e os russos estavam lá e bombardearam o carro onde eu estava junto com os meus colegas jornalistas, mesmo o carro estando identificado, num claro crime de guerra que a Rússia cometeu. Isso foi muito difícil, a gente somos civis, não andamos armados, estamos lá só para retratar o conflito,
e acabamos virando o alvo. A Rússia pouco se importava se estava bombardeando a população civil ou outros combatentes. Fora os mísseis que caíam próximo da onde eu estava, hotéis ou da casa que eu estava hospedado, e quando caía um míssil chacoalhava a construção inteira. Essa parte foi muito difícil, essa parte foi muito complicada. Talvez para mim a que eu achei mais difícil. As dificuldades foram aumentando ao longo dos dias, em meio aos bombardeios. A questão humanitária foi se agravando principalmente com os ataques russos à infraestrutura elétrica do país. Então, em Odessa, onde eu fiquei muito tempo, às vezes ficávamos 2, 3, 4 dias sem energia elétrica. Isso significava ficar sem comunicações, ficar sem luz. Quando você fica 1, 2 semanas, tudo bem, se aguenta, mas quando aquilo começa a perdurar meses, afeta um pouco o moral, o psicológico, é complicado. Você tem que andar na rua usando lanternas. Fora isso, tem a questão do aquecimento. Muito do aquecimento ucraniano é de forma centralizada, e essas centrais que queimavam carvão, óleo e mandavam vapor de água para as casas não estavam funcionando. Ou os equipamentos de aquecimento precisavam da própria energia elétrica. E sem energia elétrica você não tinha esse aquecimento. Então dentro de casa eu vivenciei durante vários dias aí temperaturas chegando a 0, até abaixo de 0 dentro de casa. E uma jornalista anti-guerra russa contou a dramática noite em que escapou de seu país natal com a ajuda de 7 carros. Для побега мы выбрали ночь с пятницы на субботу, когда... Usamos 7 carros, um após o outro, e antes da fronteira ficamos atolados em um campo. Saltamos do carro para este campo aberto na noite escura. Corremos, cegos pelo campo arado. Não fizemos isso. Não sabemos para onde ir. Um homem estava conosco e não tínhamos rede de telefonia móvel durante esse período. Então ele encontrou seu caminho pelas estrelas. Para fugir, escolhemos sexta-feira à noite, quando a maioria dos policiais está de folga. Eles vão para suas casas de campo, com suas vodkas, churrascos. Sabíamos muito bem que ninguém viria nos procurar no dia, um final de semana. Tínhamos 2 dias para deixar o território russo. Не понимаю, куда бежать. С нами был сопровождающий, который, в этот момент не работала сотовая связь. Естественно, это было где-то далеко, в отдаленном месте. И, соответственно, ему даже приходилось искать дорогу по звездам. Marina levantou um cartaz dizendo "Sem guerra" durante uma transmissão ao vivo nos primeiros dias da invasão russa. Ela trabalhava para uma TV estatal e fugiu de Moscou em março do ano passado, depois de ter sido colocada em prisão domiciliar por protestar contra a Rússia. Achei que ia passar alguns anos na prisão depois de protestar. Antes de fazer isso, tinha medo de não conseguir ir ao vivo, de que eu seria preso assim que entrasse no estúdio e ninguém jamais saberia que eu acabaria em um porão do Lubyanka. Eles estão lutando pelo futuro do mundo civilizado. Neste ponto, espero que este povo heróico vença e recupere todo o seu território. Só assim poderemos falar sobre o colapso do regime criminoso de Putin. Só então a Rússia será capaz de se livrar do putinismo e só então seremos capazes de retornar a uma sociedade civilizada. O que se sabe é que os impactos da guerra são grandes em todas as esferas. Além de vidas destruídas, um país em ruínas, especialistas falam como tem sido desafiador esse período, principalmente na economia global. Para o mundo todo, os impactos em geral são totalmente negativos. Seria assim desafiador a gente falar que uma guerra gera impacto positivo para alguém, já que as políticas internacionais elas têm que ser pacifistas. Mas, infelizmente, dentro desse contexto, alguns países, alguns estados se beneficiam. A Europa tomou um prejuízo muito grande, porque tem tido problemas sérios de aumento de preços de combustíveis, e principalmente do gás, por conta das retaliações russas. Para a Rússia,
O custo do conflito é uma enormidade, causa sérios problemas aos seus cofres públicos e principalmente para a Ucrânia, que ela tem sido devastada, destruída por esse conflito. E aí por aí vai, mesmo o Brasil foi impactado negativamente, tivemos altas de diversos preços, há uma inflação internacional, não só por conta da recuperação da pandemia, que gerou problemas nas cadeias produtivas, mas também por conta da guerra da Ucrânia. Bom, e quem ganha, né, com a guerra? No meu ponto de vista, quem mais ganha é a China, que conseguiu trazer a Rússia como sendo um Estado que dependia e depende cada vez mais do seu apoio econômico. Apesar da guerra na Ucrânia estar em um momento de impasse, o cenário dos conflitos mudam constantemente, o que deixa o mundo inteiro aflito e à espera de uma trégua. E o documento Jovem Pan fica por aqui. Todo o conteúdo você pode rever no canal do YouTube da Jovem Pan. Até o nosso próximo encontro. Realização Jovem Pan News.